Bom dia, Excelência. Estamos. Bom dia, estamos Meu atraso, tá bom? Doutor John é advogado do autor, é isso? Da autora, né? Bom dia, doutor. Isso, perfeitamente. Doutor... Bom dia para a senhora. Estava sem microfone. Qual é o da Petróleo Brasileiro? Eduardo. O senhor é advogado, né? E o seu Márcio? Seu Márcio é o que vai é a testemunha, não é isso? Isso, perfeito. Pois bem, então vamos dar início. Sem possibilidade de acordo, não é isso? Não, Excelência, não no momento. Pelo visto, eu já estive dando uma olhada rapidamente. Então, vamos dar início à audiência. Vamos tomar o depoimento do seu Márcio, não é isso? Seu Márcio é brasileiro, não é isso? Márcio de quê? É brasileiro, Márcio Henrique Pena Costa. Você é brasileiro, seu estado civil? Sou brasileiro, casado. Sim. Sua profissão? Administrador. Sim. Você tem algum parentesco, intimidade muito próxima com as partes? Não, nenhuma, doutora. Nenhuma. Tá bom, então. Então, o senhor está compromissado na forma da lei. Eu vou fazer umas perguntas, são poucas, e vou deixar que os advogados explorem naquilo que eles querem esclarecer melhor, tá bom? Tá ok. Tá. Então, eu quero... Esse é Só uma questão de ordem, se você me permita. A testemunha tem alguma ligação profissional com a empresa? Eu acho que não foi colocado nessa Doutor, situação. deixa ele falar, deixa ele colocar, vem aqui. Bom, eu já, inclusive, até já passou o momento, eu já até referiu o compromisso legal. Mas eu quero lhe dizer que o que interessa, o fato dele prestar serviço na empresa, isso não quer dizer, precisaria ter uma intimidade próxima, muito pessoal, interesse maior, interesse pessoal na questão, entendeu? Perfeito. Por isso que ele vai ser... Tá, pode ver. Vai ficar, tá ficando registrado, é só contradica, tá bom? Por outra pergunta. Sim, por não. Perfeito. Então, seu Márcio, eu vou lhe perguntar que havia um contrato. Se for feito o contrato, né, da autora, que é Mariana Pilot, Pilot, não é isso? E a Petróleo Brasileiro, não é isso? Sim, eu quero saber, primeiro, o seguinte, essa relação entre as duas, ela foi contratual, houve um contrato nesse aspecto? Foi assinado um contrato? É tipo um contrato desse serviço de praticagem, né? Uhum. Sim. Usualmente, essa relação entre a Petrobras e as praticagens, ela é regida por contratos. É direto da Petrobras com as praticagens. No caso da Mariana, assim, eu estou aqui nessa área desde 2019. De lá para cá, né, e até onde eu tive acesso às informações, eu não tive notícia de um contrato anterior da Petrobras com a Mariana Pilot especificamente, né? A gente tem com outras praticagens da ZP, mas com a Mariana eu não tive notícia. Não teve notícia, né? E o senhor sabe dizer que, normalmente, com relação a esses contratos, né, que assumem, já bem estabelecida qual é a forma de pagamento, como é que vai ser esse baseado numa tabela que deve ter alguma coisa nesse sentido? Já, quando a gente estabelece os contratos com as praticagens, em qualquer ZP, né, que a Petrobras ela tem a mesma forma de atuar no Brasil todo. Uhum. E sempre que se faz um contrato, é acordada uma tabela de preços, né, específica para aqueles contratos. E esse serviço é medido 2 vezes por mês. Então, assim, 2 vezes por mês a gente pega todo o serviço daquele período e paga a praticagem de acordo com aquela tabela que foi acordada naquele contrato específico. Usual. Sim, mas essa tabela é da própria empresa que contratou, digamos assim, contratada, é isso? Não, ela é negociada. Ela acaba sendo negociada especificamente praticagem Petrobras. Então, acaba sendo uma especificidade para a Petrobras. Usual, né? Assim, isso é o normal, é o que a gente tem aqui mais comum. Sim, então tu está dizendo que quando existe esse contrato e quando tem feito, ele existe como é que se diz? Existe assim, é feita a definição de como é estabelecido esse pagamento, como é feito, baseado em que a tabela e tudo, de vocês, não é isso? E onde é que aparece essa tabela do sindicato? Que é se engamar, né? Se engamar. Olha, como é que ela funciona, essa tabela do sindicato?
Porque, segundo ela, teria que ser de acordo com essa tabela, e que vários serviços de praticagem são feitos baseados nessa tabela. Assim, eu vou tentar responder com base no que eu sei, tá? Assim, que a gente não tem tanta visão dessas tabelas, vamos dizer assim, né, a tabela para terceiros, né, que venham talvez acessar o porto de maneira eventual, né? Assim, para a Petrobras, assim, aqui para a minha área, via de regra, a gente não enxerga essas tabelas, né? Porque sempre que a Petrobras vai tomar o serviço da praticagem, a Petrobras busca negociar um contrato específico para ela. Então, assim, considerando que ela normalmente tem muito movimento no porto, né, fala, olha, praticagem, eu tenho navio aí toda semana, né, eu tenho vários navios por semana, então, usualmente é uma negociação de chegar, olha, praticagem, com essa quantidade de serviço que eu tenho, vamos negociar um preço aqui, cá entre nós, né, Petrobras praticagem. O que eu vejo que acontece, às vezes, é que tem alguns portos, eu não sei se todos, né, assim, não, aí eu assim, vou falar o que eu sei, não é minha especialidade, assim, mas a gente chega para a gente, às vezes, informação que tem alguns portos, aí eu não sei se todos, que tem tabelas, aí às vezes é sindicato de agências, né, ou algum outro tipo de entidade, mas que estabelece uma tabela comum para cobrar de armadores estrangeiros quando eles vêm ao porto de uma maneira spot, né, que é contratar o serviço uma vez só. Então, assim, de repente você tem um navio que vem aqui muito esporadicamente de um armador estrangeiro e aí ele tem que pagar o serviço de praticagem. E o que a gente vê é que é usual, né, para esse pessoal, que olha, tá bom, qual é o preço? Aí o preço é essa tabela que às vezes o sindicato das agências ou outro sindicato aí coloca e eles tomam, né? Às vezes até em dólar, né? Enfim. Mas é uma informação que a gente recebe de maneira indireta, né? Porque não é comum para a Petrobras, assim, a Petrobras não trabalha com essas tabelas, né? Ela sempre busca negociar diretamente. Sim. Especificamente com relação à autora, que é a Mariana, né? Deixa eu te perguntar, como é que ficou estabelecido isso? Ela usava essa tabela do sindicato? Sempre usou ou não? Olha, assim, com a Petrobras, não. Assim, o que aconteceu? A gente... aí, assim, eu estou na área desde 2019. Assim, quando eu cheguei, a gente até pegou uma situação aqui que necessitava de muita melhoria nos controles nossos internos, né, de enxergar o que estava acontecendo na ponta do porto. E a gente não sabia, né, e aí é uma falha nossa, né, a gente deveria saber, mas a gente não sabia que a Mariana Pilot estava prestando serviço para a Petrobras. Então, quando eu cheguei em 2019, não tinha o nosso radar Mariana Pilot. Né, assim, a gente, lá em 2020, quando o Johnny, né, o Dr. Johnny me procurou, para dizer, olha, tem uma série de serviços aí que estão sendo tomados e não estão pagos. Aí a gente tomou conhecimento, nossa, Johnny, então tá bom, obrigado, a gente não sabia. Vamos aqui entender o que aconteceu, validar tudo e proceder com os pagamentos, né? Mas a nossa relação, né, até onde eu conheço, assim, começou aí em 2020, então quando a gente tomou conhecimento de que tinha esse serviço sendo prestado lá, e desde o Marco Zero, a Petrobras tentou caminhar no sentido de, olha, Mariana, a gente já tem contrato na zona de praticagem, né? Então vamos seguir a mesma regra. E aí, em contrapartida, o Johnny colocou pra gente, olha, o Petrobras entendo, mas a gente entende que o certo para nós é a tabela Singamar, que é a outra tabela. E a gente está nessa, assim, a gente entrou nesse impasse desde então. Então, assim, não houve, na verdade, nenhuma celebração de contrato com a Petrobras, com a gente, né, anterior, que eu tenha conhecimento, e tampouco praticou-se o Singamar até que houvesse aí uma decisão judicial a respeito. Então, não teve nenhuma nem outra. Né? Assim, e o que a gente tem na CT para as outras é um preço específico do contrato celebrado com a Petrobras. Né? Bom, é isso. Acho que não sei se respondeu. Tá bom, respondeu sim. Eu vou deixar agora que o doutor Eduardo, que é o advogado da Petrobras, né, isso, que ele faça agora as perguntas. Pode fazer diretamente, doutor, para a Cristina. Ok, excelência, obrigado. Excelência, né, a ideia, como sempre, é confirmar as nossas informações na defesa da contestação. Né? Algumas perguntas até a senhora Vossa Excelência já antecipou. A relação contratual, por exemplo, existente. Né? Então, eu pergunto ao depoente, à testemunha, se ele pode dizer quantas empresas de praticagem e quantos são os práticos que atuam na ZP4 no Maranhão. Doutor Eduardo, hoje que a gente tem conhecimento são 8 empresas.
que prestam serviço de praticagem nas EPFAP. E o número de práticos no Maranhão total? Certo. Na última consulta que nós fizemos, no ano passado, eles eram 34 no total. 34 práticos distribuídos em 8 empresas, e essas empresas elas tinham entre 1 e 7 práticos no máximo. Então, aí depende, né? Cada uma tem uma quantidade. Posso prosseguir, Excelência? Pode sim, por favor. Pode fazer diretamente, pode prosseguir. Dessas empresas, se o depoente pode responder, com quantas a Petrobras mantém contrato dessas 8 empresas que ele relacionou, e quantos práticos nessas empresas que a Petrobras mantém contrato congregam, né, no total dos práticos do Maranhão? Quantas empresas a Petrobras tem contrato e quantos são os práticos ligados a elas? Ok. Doutor, hoje das 8 empresas, a Petrobras tem contrato com 5, né? E bons contratos vão até ano que vem, e em quantidade de práticos, né, seguindo esse levantamento que a gente fez no ano passado, né, acredito que não tenha mudado, não sei, mas as 5 empresas com contrato, elas tinham 31 práticos, né, então 31 de 34, então nessas 5, né, e as 3 empresas que não têm contrato são 3 empresas de um prático individual. Sim, então pergunto, então a Mariana Palhos é formada por um único prático? Ao que é de nosso conhecimento, sim, seria acho que o Sr. Florindo, acredito eu, mas não foi nada aqui. Prosseguindo, então, Excelência. Se há diferença nos contratos celebrados pela Petrobras com essas empresas, há diferença de preços? Ou existe uma prática isonômica? Doutor, é isonômica. Hoje elas assinam ipsis literis o mesmo contrato entre elas em todas as condições. É a mesma tabela, as mesmas cláusulas, tanto operacionais como vamos dizer assim, a parte de minuta padrão Petrobras, assim, as questões de seguros, responsabilidades. Então, os contratos são idênticos, né, assim, eles costumam ser revistos só quando a negociação é mais ampla da ZP, né? Então, uma vez que está negociado, o contrato é igual para todo mundo. Ok, Excelência. Quanto aos pagamentos pelos serviços de praticagem prestados, como ocorrem, né? Como é realizado o pagamento, esse contrato da prestação de serviços e o pagamento? Como é que é feito isso? Doutor, a gente trabalha com o que a gente chama de períodos de medição, né, como é que funciona. 2 vezes no mês, a gente reúne todos os serviços prestados nos últimos 15 dias, e nós fazemos um relatório consolidado, né, dos últimos 15 dias, então a empresa fez 50 manobras. E a gente valida isso internamente aqui na Petrobras, junto com cada praticagem. E, estando tudo ok, todas as validações ok, nós procedemos com o pagamento do sistema, e aí a empresa recebe em até 30 dias após o fechamento desse período, né? Então, vamos dizer que a cada 15 dias a gente está fazendo uma medição, e 30 dias depois de cada um desses períodos, as praticagens estão recebendo os valores desses blocos de manobra, né? E eu pergunto depois se existe diferença na prestação de serviço entre uma empresa de praticagem e outra, se ele percebe essa diferença na técnica, em geral, na prestação de serviço para a Petrobras, na visão da Petrobras, isso influencia? Existe diferença nessa prestação de serviço entre as empresas? Doutor, não que seja de nosso conhecimento, tá? Porque até mesmo pela questão da isonomia, né, que a gente busca nos preços da ZP, os contratos são idênticos. Então, a condição de prestação de serviço para a Petrobras, ela é sempre a mesma. Então, assim, a gente não costuma exigir, nem pedir, nem esperar nenhuma diferenciação de prestação de serviço, né? E também, por outro lado, não chegou a mim nenhum tipo de evidência ou de indício que isso aconteça. Tá? Então, assim, até a segunda ordem aí, a nossa percepção é de que não há diferenciação. Ok. Eu pergunto ao depoente, Excelência, se a Petrobras tem liberdade,
ou os armadores em geral, a Petrobras escolher o prático que vai lhe prestar um serviço, que vai realizar a operação de atracação e desatracação dos seus navios. Se ela pode escolher o prático, ou a empresa de praticagem. Doutor, não pode. Tá? A gente tem a legislação da praticagem, né, assim, tem a lei de segurança do tráfego aquaviário, né, que prevê a atividade de praticagem, e tem as normas da autoridade marítima, né, a norma 12, que detalha mais como é que funciona. Né, e existe um rodízio obrigatório entre os práticos, né, por força da norma, até mesmo por questão de manter os práticos capacitados para prestar o serviço. Né. Então, a Marinha exige que haja um rodízio obrigatório, organizado, ali, operacionalizado por uma entidade, né, que se chama Atalaia, né, que é como se fosse uma administração operacional, que inclusive recebe as marcações de manobra e distribui entre as empresas, mas não se interfere nesse rodízio obrigatório justamente por força da norma, da norma da autoridade marítima. Então, hoje, para a Petrobras só enxerga a Atalaia, né? Assim, olha, eu preciso que o meu navio entre amanhã, né, em tal horário determinado. A Atalaia que vai designar qual é o prático que vai atender, e isso vai determinar qual é a empresa que está prestando o serviço. Né? Então, hoje não tem nenhum tipo de ingerência da Petrobras sobre qual empresa vai ser. Isso até cria problemas para a gente, mas é assim que funciona. Ok. Eu indago ao depoente, excelência, se a Petrobras utiliza, na verdade, se a Petrobras tem algum vínculo com o Singamar, com o sindicato cuja tabela a autora pretende utilizar. Não tem, doutor. O que acontece? A Petrobras não tem nenhum vínculo com o Singamar. No entanto, a agência marítima que nós contratamos faz parte do Singamar, até a gente saiba. Só que, vamos dizer assim, é uma relação dela com o Singamar que não tem nenhuma relação com a relação Petrobras praticagem. Porque a Petrobras faz os contratos direto com a praticagem. Então, a agência não diz nada a relação disso. Né? E assim, a única, vamos dizer assim, o único vínculo que teria o Singamar é esse, né? Assim, dizer que o agente nosso que presta serviço lá, ele sim faz parte. É isso. Agora, esse agente, ele não interfere na relação Petrobras-praticagem, que é uma relação direta. Né? Assim, esse agente, ele presta para nós outros serviços que não a praticagem. Né? O máximo que ele faz é ligar na Atalaia e repassar a marcação de manobra. Né? Mas é uma atividade meramente administrativa e operacional. Né? Não tem nenhuma interferência no nosso contrato. Ok. Quase terminando, excelência. Se o depoente sabe informar a diferença aproximada entre os preços dessa tabela Singamar e os preços atualmente praticados nos contratos da Petrobras. Por aproximação, você tem ideia? Não, eu tenho uma ideia. Doutor, é o seguinte, é um pouco difícil dar um número preciso, porque esses preços dessas tabelas, né, tanto nos contratos da Petrobras como na tabela Singamar, depende do porte do navio, às vezes depende do berço que ele vai atracar, então assim, são muitas comparações de preços diferentes, mas a experiência prática que a gente está tendo aqui é que gira em torno de 300% para cima, então assim, tem faixas que a gente vê 300% de diferença do preço, né, dos contratos existentes, do preço do Singamar, e em alguns casos particulares é mais alto que isso. Aí vai variar caso a caso, depende do porte do navio, o berço que vai atacar, enfim. O câmbio, né? Mas são valores expressivos, né? É bastante, tá? 2 a 3 vezes mais ou mais. Excelência, se o depoente pode informar quantas operações mensais, em média, a Petrobras realiza na ZP4? Operações de atracação, desatracação de navio. Doutor, assim, atracação e desatracação, eu não vou ter um número certinho na cabeça, mas a quantidade de navios eu tenho, né? Que é uma proxy, né? Assim, né? Pela quantidade de navios, cada navio no mínimo vai ter 2 manobras, né? Uma para entrar e uma para sair. Mas a gente tem, em média, ali, uns 20 navios por mês em São Luís. No passado recente, né? Do ano passado para cá,
o comum aí, em torno de 20 navios todo mês estão demandando lá o porto de Itaqui. Então, imagino eu que seriam ali, no mínimo, 40 manobras por mês, para mais. Ok. A última, Excelência, para finalizar, o depoente falou, citou que durante um período a autora prestou serviço à Petrobras sem receber por eles, né? Sem que a Petrobras sequer tivesse conhecimento desse serviço pela situação portuária e da própria empresa. Eu indago se nesse tempo existe, o depoente sabe informar se a Petrobras foi em algum momento contatada formalmente pela Mariana Pilots com envio de documentos de cobrança por esses serviços, se isso aconteceu em algum momento. Doutor, aqui, o primeiro contato que eu tive aqui, né, como responsável pela área de gestão portuária, com a Mariana foi em 2020, foi em agosto de 2020, foi o primeiro contato, né? E na época o Dr. Johnny trouxe para a gente, né, para o nosso conhecimento, 58 manobras que já tinham sido prestadas desde 2016, né? Mas pelo menos aqui no nosso núcleo aqui, né, da atividade de gestão portuária, da logística, foi a primeira vez que a gente ouviu falar, né, assim, que chegou ao nosso conhecimento, tá? Então, nossa tratativa começou daí para frente. Excelência, é só isso, satisfeito. Muito obrigado, viu? Nada. Doutor John, o senhor pode fazer as perguntas diretamente, por favor. Tá certo, Excelência, eu agradeço. O Márcio, eu vou perguntar diretamente a você, vou lhe chamar de Márcio, me permita, por gentileza. Márcio, você colocou em 2019, inclusive falou comigo próprio sobre várias manobras que existiam na Petrobras que não haviam sido pagamento. Como é que era feito esse controle? Como é que a Petrobras não sabia? E se essa época tinha algum contrato com a Mariana que vocês não pagavam as manobras feitas pela Mariana? E se esses serviços eram feitos por conta de se tratar de uma atividade essencial, uma atividade obrigatória que o prático é obrigado a fazer a manobra quando o navio chega para atracar ou desatracar? Doutor Johnny, o nosso contato, assim, o nosso contato aqui que eu tenho notícia, né, foi 2020, mas aconteceu isso sim, tá? Assim, a gente teve um período que a Mariana prestou serviço e não recebeu, né? Até porque não estava aqui no radar da nossa área, né? E como é que foi possível, assim, né? Nós usamos o expediente quando a nossa operação tem a necessidade de marcar um serviço de praticagem, como é que funciona? Assim, a nossa área operacional liga para o agente marítimo, que é ali um apoio operacional nosso, o agente liga na lá e marca, né? A gente não sabe quem é o prático que vai atender, né? Assim, isso acontece só depois. Assim, uma vez que a manobra, aí sim ela foi feita, tudo bem, aí está feita. Vamos dizer assim, a agência marítima, ela tem o nome do prático? Tem, né? Ela tem. E o que acontecia na época foi que, e aí por um ponto que falha da Petrobras, assim, não havia na época, né? Isso é um desafio, tá? Porque os práticos eles estão sempre mudando de empresa, né? Mas não havia um feedback na hora de que, assim, olha, o determinado prático que pegou o seu navio, ele está numa empresa que você não está vendo, que você não sabe qual é. Não tinha esse feedback de lá para cá. Então, o que acontecia, né? As praticagens que já tinham contrato, e como elas eram a maior parte das EP, assim, era 31 de 34, né, ou quase 30 de 34 na época, né? A gente recebia a medição de serviço na época. Então, chegava para a gente cobrança, né? Tá aqui, ó, cobrança da praticagem, tá aqui, empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, tá aqui para vocês pagarem. E a gente pagava. Agora, assim, o nosso erro na época, e que acabou permitindo que isso acontecesse, né, da Mariana ter prestado, a gente não ter descoberto, que, vamos dizer, a gente não se atentou que, olha, tá bom, das 50 manobras, uma ou duas não vieram nas listas daquelas empresas. Não vieram. Assim, ninguém cobrou. A gente deveria ter sabido disso e perguntado, não, mas peraí, mas quem fez, então, esse navio aqui? E aí sim a gente descobriria a Mariana, mas
não era vamos dizer assim, não era uma maturidade, né, que a gente tinha na época, e acabou que por isso passou. Né? Então, assim, por isso que a gente acabou só descobrindo quando você procurou, né, Johnny? Então, enfim, por isso que aconteceu. Né? A gente pagava normalmente, todo mês pagava, então a gente não desconfiou que tinha uma ou duas ali dentro que não eram das empresas que a gente usualmente toma serviço. Mas só complementando, Márcio, a pergunta, 58 manobras desde 2016 a Petrobras não tem um controle rígido, enfim, até porque nós emitíamos a fatura. Tão logo era prestado o serviço, a fatura é emitida e enviada para a Petrobras. Então, é uma empresa do porte da Petrobras que tem um staff muito completo, muito competente, enfim, seria pouco crível que vocês não tivessem controle de 58 manobras. Eu estou colocando isso até porque a gente faturava e mandava para vocês. O que você explica isso? Foi um erro de vocês de recepção? O que foi que aconteceu? Qual era o setor que controlava isso? Porque na verdade, eu repito, eram 58 manobras, né? De 2016, a Mariana Palha chegou até a beira de fechar as portas por conta de que, você imagina, você viu o valor, o montante que a gente estava precisando receber. Então, eu queria que você delimitasse melhor esse equívoco com relação a essas 58 manobras, né, que não foram pagas até então, que inclusive é objeto desta ação e que, aproveitando o insisto, você conhece que existem essas manobras que não foram pagas, né? Uhum. Doutor Johnny, assim, 58 manobras pode parecer muito quando você olha o número individualmente, né, mas isso acaba aparecendo porque são 58 manobras que estão dentro de um bolo de 1.500, 1.600. Então, na verdade, assim, como a gente está tomando o serviço da ZP como um todo, as 58 manobras, na verdade, elas estão espalhadas dentro de 1.500, 1.600 naquele período. Eu não estou dizendo que justifica, tá? Está errado, já devia ter pego, mas eu também não acho que seria algo assim muito absurdo, dada a pequena representatividade. Assim, é muito pequeno em relação ao que a gente paga na ZP. Então, realmente não é uma coisa tão trivial, óbvia de pegar. Né? Mas, enfim, não justifica. Isso aí realmente foi uma falha de controle. Agora, Uhum. não, é só para complementar a segunda parte que você me perguntou. Né? Assim, outra coisa que contribuiu para que ficasse em aberto foi que a nossa área aqui não recebeu cobrança naquele período. Né? Assim, até o senhor me procurar aqui em 2020, não tinha nada de Mariana Pilot demandando pagamento aqui. Né? Eu posso afirmar isso porque a caixa de correio estrutural, né, que é da equipe de gestão portuária, que recebe essas comunicações das empresas, ela não mudou, ela é a mesma desde 2016 para trás, e não tinha nada lá, a gente até vasculhou. Então, assim, realmente, eu acho que foi um casamento de coisas. Assim, a praticagem não cobrou e, por outro lado, a gente também não pegou. Então, acabou passando. Né? Mas foi isso, tá? Não foi que a gente recebeu e não fez. Na verdade, não veio. Assim, quando a gente recebeu o contato em 2020, a gente correu atrás para regularizar da melhor forma, né, que a norma nos permitia. Eu vou discordar do senhor, inclusive está nos autos, eu não vou, só porque tem várias comunicações, vários e-mails que precedem o contato que eu tive com o senhor, fazendo a cobrança das praticagens. Mas isso vai ser objeto de apreciação pela magistrada, mas só para colocar que há prova documental que nós comunicamos via e-mail essa ausência desse pagamento. Mas, seguindo, avançando, Márcio, no teu depoimento, você conhece com propriedade a praticagem no Maranhão, e o senhor chegou a colocar que seriam 8 empresas de praticagem, né? Não é isso? No Maranhão? Mas o senhor sabe... tem conhecimento, sim. Você sabe que dentro dessas 8 empresas há uma congregação de 4 delas que formam uma só praticagem, o senhor tem conhecimento disso? Aliás, de 5 empresas que formam uma só praticagem, que chama-se Associação dos Práticos do Estado do Maranhão, que é a APEM. O senhor tem conhecimento disso? Sim, sei que existe a PEN. Não sei detalhes, tá, doutor? Eu sei que existe. Sei que elas fazem parte, sei que existe a PEN. Perfeitamente. Só para esclarecer, essa situação dessa congregação de praticagens acaba se resumindo em uma só, que na verdade no Maranhão tem só 5 praticagens. E essa compõe-se de uma só para esclarecimento, né? Bom, e avançando, Márcio, com relação... Eu queria saber se você sabe com relação às responsabilidades do que é o prático com relação a fazer essas manobras de atracar, desatracar o navio, a responsabilidade que tem o prático, e se o senhor conhece as particularidades dos portos do estado do Maranhão.
Doutor, eu conheço vamos dizer assim, as responsabilidades do prático, né, que tem um papel fundamental na segurança da navegação, né, muito embora ele não substitua a responsabilidade do comandante. Tá? Mas, sim, é fundamental. Agora, sei de como é que funciona, mas eu seria leviano de dizer para você, doutor João, que assim, conheço todas as particularidades do esporte do Maranhão. Não vou me arriscar a falar isso, tá? Até porque eu estou aqui responsável por uma área que gerencia esses contratos de praticagem no Brasil inteiro e no exterior. Então, assim, eu não conseguiria saber o detalhe da Operação do Maranhão. Tá? Mas, assim, tenho conhecimento por alto da questão portuária, né, e da característica de manobras. Agora, da responsabilidade, aí sim, tá bem claro, tá? É importante, mas, enfim, é uma assessoria ao comandante, o comandante é o responsável final. Mas, sim. Avançando, então, só complementando, o senhor não teria que referir custos do que seria isso para praticar e executar essas manobras de atacar e desatracar um navio, não é isso? Desculpa, doutor Johnny. Desculpa, doutor Johnny, falei um pouquinho, eu não escutei. Nesse contexto, se o senhor não conhece as particularidades dos portos, dos nossos portos aqui da ZP-04, né? O senhor não conhece as dificuldades de corrente marítima, as profundidades e velocidade de corrente, o senhor não tem condição de aferir a questão de custos que uma praticagem tem para executar essas manobras nesses navios que aportam nos nossos portos, é isso? Sim, esse nível de detalhe, doutor Johnny, é uma questão que as próprias praticagens colocam para a gente quando se negocia o contrato. Então, assim, elas trazem, né? Olha, para a gente ter aqui uma relação comercial, eu preciso ter algo que remunere minha lancha, né? Minha atalaia. Isso é usual, né? Assim, isso é trazido para nós. A gente não entra muito no detalhe de, né, qual a estrutura que a praticagem precisa, né? A gente tenta, na verdade, chegar em alguma condição que seja justa para remunerar aquela estrutura, né? A gente não entra muito. O contrato se dá principalmente na demanda da praticagem, né? O que a praticagem gasta para executar essas manobras. É isso que o senhor me disse, né? É uma negociação comercial, doutor Johnny. Aí vai, né, enfim, cada praticagem tem um posicionamento, né, traz uma postura negocial. Só um parênteses, doutor, só um instante. Não, querida. Não, assim, diante do que o senhor perguntou, que ele respondeu, eu queria só um esclarecimento. Porque, na verdade, se não existe uma negociação de acordo com o trabalho que teve ou não, como se aprender a profundidade, uma série de situações, por que tem essa tabela fixa? É fixa. Da Singamar é fixa, a tabela... Sim, mas por que ela seria fixa? Se cada um tem um trabalho assim. A tabela é baseada exatamente em todos os gastos que são necessários nas questões de logística, que é preciso, os portos aqui, da questão de profundidade, a questão de correntes marítimas que são levadas em consideração nas manobras a serem realizadas. É um contexto de todas as situações em que as práticas desse acordo chegarão a um consenso para atribuir os valores às manobras de acordo com essa tabela do Singamar. É uma tabela que já vem só se atualizando, mas ela remonta, salvo engano, doutora, 30 anos, e quase todas os navios que aportam no estado do Maranhão cumprem essa tabela Singamar. Tanto é que inclusive, várias ações, vários armadores, que são os donos do navio, já ingressaram com ações declaratórias visando pagar exatamente pelo contrato, por um outro contrato, enfim, as decisões foram sempre favoráveis ao pagamento pela contrato. Eu estou satisfeito pelo esclarecimento. O senhor pode perguntar, por favor. Ô, Márcio, eu queria esclarecer só mais umas situações. Você me disse que você nos disse aqui claramente que a Petrobras contrata a empresa de praticagem através de uma agente, não é isso? Você me confirma isso, né? Não, então tem um detalhe aí, doutor Johnny. Então é o seguinte, a gente não contrata a praticagem via agência, não, tá? A gente contrata a praticagem diretamente. Agora, no dia a dia, né, quando tem que alguém ligar lá na atalaia para marcar a manobra, não é o operador do
navio vai fazer isso. Assim, quem faz é, aí sim, a agência marítima como um intermediário operacional na hora de pedir o serviço. Né? Mas a contratação, ela não envolve em nenhum momento a agência. Assim, a Petrobras negocia com cada praticagem diretamente. A agência só liga para quem a gente orienta ela a ligar. Né? A gente diz, olha, agência, você pode marcar a manobra lá na Atalaia, porque temos o contrato lá, então pode rodar a rotina, né, operacional, fique à vontade. Né? Mas é isso, né? É um papel operacional de intermediário ali, no dia a dia. Aí eu insisto com o senhor o seguinte, se a contratação não tem a intervenção do agente marítimo, é diretamente com a praticagem, eu volto ao ponto primordial, ao exórdio das minhas perguntas que eu fiz ao senhor. Como a Petrobras não tinha conhecimento de 58 manobras que ela contrata diretamente com a Mariana? O senhor entendeu? Doutor Jorge, então, eu já expliquei Já essa outra respondeu questão. até. Eu fiz só, excelência, porque só para ressaltar que o contrato é feito diretamente, então não precisava nem que a gente mandasse cobrança, já tinham consciência da manobra praticada. Mas, enfim, avançando. O Márcio, com relação às manobras, você sabe, a Mariana continua a fazer manobras, mesmo sem receber pagamentos pelas 58 manobras, a Mariana continua a fazer manobras para a Petrobras antes da decisão liminar, antes da decisão judicial que vocês teriam que pagar pelo contrato Singamar. Você pode me esclarecer? E quantas manobras aproximadamente foram feitas depois que vocês foram notificados que não tinha havido pagamento pelo contrato Singamar, que a gente não estava cobrando pelo contrato Singamar, e a decisão liminar? Doutor, o que aconteceu? Assim, aquelas 58 primeiras, né, que eram o equivalente ali a 4 anos de serviço, né? Aquilo ali, embora, até por conta da nossa boa tratativa na época, elas foram pagas pelo preço equivalente dos contratos que já existiam na ZP. Né? Então, assim, elas não ficaram sem pagar, na verdade, foi pago em controverso, no final de 2020. A Petrobras se ofereceu para continuar pagando em controverso, enquanto se discutia esse impasse. A Mariana, em determinado ponto, no final de 2020 e começo de 2021, não aceitou mais receber um controverso. Né? Deixou claro para a gente, não aceito, não quero receber mais, a gente entende que tem o direito, então a gente vai buscar, né, o direito na justiça. Mais à frente, né, fez isso, né? Acho que a gente foi notificado em agosto, que a Mariana tinha ingressado, né, com a ação, mas vamos dizer assim, né, pela Petrobras, e eu posso afirmar isso porque eu ofereci isso pessoalmente, não haveria nenhum problema em continuar, né, de 2021 para cá, pagando em controverso, né, que era aquilo que não há dúvida que é devido, porque é o mínimo, que é o equivalente aos outros contratos que já tem, né. Então, a gente ofereceu continuar fazendo isso. Né? A Mariana não aceitou na virada de 20 para 21. Então, eu não tenho aqui, doutor Johnny, né, o controle detalhado, mas assim, deve haver algumas manobras ali que ficaram sem pagamento por isso, né, porque a Mariana não aceitou o incontroverso e a Petrobras não aceitava o Singamar. E aí, em determinado momento, né, por decisão judicial, aí sim, retornar os pagamentos, mas aí pelo valor da tabela do Singamar, né, conforme decisão em juízo, e assim tem sido feito, né, de lá para cá. Eu não sei te afirmar a quantidade de manobras exata, né, mas não devem ser muitas, tá? Porque a gente está falando de 58 manobras em 4 anos, então se de um ano para cá, né, 2021 para cá, a gente está dizendo, né, se teve aí 20 manobras, deve ser por volta dessa ordem de grandeza, né? Se for necessário, eu posso tentar resgatar. O importante é saber só que foram feitas essas manobras, né? Não é isso? Sim, existe isso, até conforme a gente estava comentando anteriormente, por força do rodízio obrigatório da Marinha, né, a Petrobras não tem como escolher. Né? Então, quando a Petrobras marca a manobra, se for a vez do prático da Mariana Pilot, ele vai prestar atendimento no manual que a Petrobras diga. Né? Então, isso acaba, né, resultando nessa situação, né, de passivo e crescendo com o tempo em caso de impasse.
E só para esclarecer, Tomás, me permita, doutora Alice, com relação à colocação da testemunha que disse que a Mariana não mais aceitou, é que é problema de ordem financeira muito grande, porque se você faz uma manobra e você emite, ou se você concordar com o valor da Petrobras, você emite a fatura. Se você não concordar, você emite ela mais alta, o imposto é maior. Então, nós estávamos tendo um prejuízo, porque não adiantava emitir uma nota e a Petrobras não pagar o valor. Doutor, deixa eu lhe dizer doutor, só um instante. Eu sou, na verdade, sou advogado. Você tem que se ater só às perguntas e não se estender como se eu estivesse prestando um depoimento até, entendeu? Eu entendo, excelência. Eu só quis fazer objetivo nas perguntas, tá? Eu sei. Quem tem que prestar esclarecimentos é a testemunha. Perfeito. Por favor. Eu só complementei um esclarecimento e buscar a via judicial. Pronto. Enfim. Márcio, eu queria te perguntar, por fim, com relação a essas manobras, você diz que não tem um contrato específico, né? A verdade é que não chegou a Mariana e a Petrobras não tem um contrato específico com relação à prestação do serviço de praticagem, não é isso? Em relação à Petrobras contratar nominalmente a Mariana Pilot, não existe. Não existe, né? Sim. Mas a Mariana continua prestando um serviço de praticagem para a Petrobras, até então, não é isso? Por força do rodízio obrigatório, sim. Você está feito. Então, tá. Então, como só tem essa testemunha, eu vou dar por encerrada a instrução. As alegações vão ser em forma de memoriais ou vão ser remissivas? Sim. Memoriais, excelência. Tá. 15 dias comum para os senhores. O senhor só aguarda um instante. Está encerrada a instrução, né? Depois das alegações, vem para a decisão. Eu só quero que aguarde, que ele vai compartilhar, o servidor vai compartilhar a ata com o senhor, vocês vão ler a ata, vão dizer se estão de acordo, para que a gente possa encerrar essa audiência, ok? Perfeito. Senhor, eu estou compartilhando a ata. Já. Os senhores podem... Pode falar. Pode falar agora? Tem uma setinha do lado, tem 4 setinhas ao lado, só o senhor apertar que vai expandir a tela, tá certo? Expande a tela, bem do cantinho da tela. Achou? Aqui. Pode falar? Não, Mari. Eu já pus bem em cima do tudo. Essa eu consegui ler, eu consegui aumentar. Tá, quando vocês entram contra isso, a agência que não está Petrobras. certo, iniciar assim, né? Tá certo. Ok. Olha, tem que dizer que a testemunha que você falou foi contraditada. Ela foi contraditada. Ó. Botei Pronto, César. Ok? Ok, pela Petrobras, ok. Ô César Augusto, posso chamar assim? Pode, fica à vontade. Você tem alguma restrição, doutora Alice, de fazer constar na ata uma estagiária que precisa ela está aqui presente, precisa apresentar como... Ela pode estar mandando as informações dela bem no chat, eu vou fazer constar na ata, tá? Pode ser?
Ela pode mandar para você. Tá. Ela mandou no chat. Tá. De acordo com a ata, doutor? Foi de acordo com a ata? Tá bom, então. De Então, acordo, bom dia. excelência. Está encerrada a audiência. Um bom dia aos senhores, tá? Obrigado, Ela agradeço tem que pela Bom dia, muito obrigado. Bom dia. que pedir Márcio Azevedo, Eduardo. Como? Bom dia. doutor Johnny. Bom dia. Peça para ela botar aí pela sua própria tela, no chat, as informações. Bem no bate-papo. Ela já está aqui na sala, né? Aqui. Ô César, fica em que lugar na tela aqui? Bem em cima tem mensagens. Não estou conseguindo captar aqui. Bem aqui no bate-papo, ó. Bem no cantinho. Tá, não está aparecendo aqui bate-papo, não. Então, você sabe as informações dela aí? Adilene Cardoso Moreira. Adilene Cardoso Moreira. Adilene. Cardoso Moreira. Qual CPF? 459 459 765 765 973 973 00. 00. Isso é a identidade. CPF. Então, vai encerrar a audiência, né, doutor Gencilson? Eu vou fazer constar na ata e vou publicar, tá certo, doutor? Ok. Obrigado.